Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? 2021 vindo a todo vapor aí. É lógico, a gente não sabe como que vai ficar as coisas, né? Muitas incertezas ainda estão no ar. Mas a gente espera, sim, que as coisas possam melhorar e que possa trazer positividade, coisas boas para muita gente que já está esperando isso há muito tempo. Então, pelo menos, acho que a esperança de que vai ficar boa a gente tem que ter, sim. Então vamos lá, né? Vamos começar esse ano. E o bem legal de tudo é que, fazendo uma avaliação de 2020, a gente tem visto, né? Na verdade, eu tenho visto sim, que muita gente tem ajudado aqui nesse trabalho. Né? O simples comentário, um compartilhamento, falando aqui do trabalho do podcast, ou ouvindo no Spotify, ou aqui no YouTube. Né? No YouTube eu até confesso que dá pra gente interagir melhor, porque tem os comentários. Os grupos do qual às vezes eu faço parte, no Facebook ou algum outro lugar, eu acho muito bacana a receptividade desse trabalho. Pessoas reconhecem que pode ajudar as pessoas que estão indecisas e esse é o objetivo. Tô em cima do muro, será que a Igreja Mormon é legal ou não é? Vem aqui, ouve e consegue tomar uma decisão ou ajuda a tomar uma decisão, já está ótimo. E eu fico bem feliz quando chega nesse objetivo. E lógico, né, as interferências, elas aparecem muito. As interferências que eu digo, o que é? As pessoas que às vezes vêm maldizer, vêm falar algumas coisas, realmente asneiras, vêm aqui, sabe, ficarem querendo despejar o seu ódio, e a gente reconhece isso. Às vezes tem muitos comentários, né? Como eu tenho o controle do canal, por exemplo, no YouTube, quando as pessoas vêm, às vezes, comentar alguma coisa, né? Que às vezes a gente vê até que tem palavras de baixo calão, eu sou obrigado a excluir. Então muitos às vezes nem chegam a ver esses comentários, porque eu sempre estou lá de olho, e eu acho que não é legal. De um jeito ou de outro a gente tem que ter um mínimo de controle. E o interessante de tudo é saber que quem às vezes comenta com essas palavras de baixo calão, desejando mal, são aquelas pessoas que a gente sempre falou que são as que têm uma recomendaçãozinha no bolso. E isso que me deixa mais triste, porque eu sempre penso, poxa, por 40 anos eu fui como essa pessoa, e talvez se não tivesse, né, tido o desejo de enxergar mais à frente, talvez eu seria ainda essa pessoa. Talvez eu ainda seria aquela que estaria com a recomendação no bolso, maledizendo alguém que está fazendo um trabalho como esse. Mas então por isso que às vezes eu entendo. Mas é lógico, eu não vou deixar passar. Se as pessoas quiserem comentar aqui, podem ficar à vontade. Até quem é membro da igreja, mas se você tiver com intenção de querer julgar ou querer usar palavras realmente toscas, sabe, realmente xingar, eu não vou deixar. Eu vou excluir seu comentário e faço isso com gosto, tá? Não vou deixar você fazer parte aqui. Então é isso, né? Mas essas interferências, elas sempre vão vir. Até imagino que ela está aumentando. Né? Canais como o meu, ou projetos como o meu, que vir falar suas experiências ou falar a história verdadeira da igreja e tal, estão recebendo ultimamente muitas interferências. Pessoas realmente engajadas em querer atrapalhar ou, entre aspas, querer rebater. E o interessante é que a gente só se baseia em histórias. No meu caso aqui, eu trago muita experiência do meu tempo. E eu tenho que dizer que muitas das coisas que eu falo aqui não é atacar a igreja. Por favor, pense isso, você membrinho aí com a recomendação no bolso. Lembre-se que eu não estou para atacar. Só que muitas experiências que eu venho e trago a carga emocional que eu sofri lá dentro, muitas das vezes a carapuça vai servir. Porque você vai se identificar e você vai se doer, porque você ama fazer parte dessa corporação, porque já está enraizado em tudo, nos ritos, na coerção, no medo. Então você vai o quê? Automaticamente querer o mal de quem está vindo falar a verdade ou a sua percepção. Eu tenho uma coisa para dizer para você que fica aí querendo trazer coisas ruins ou falando algumas coisas, xingando, maledizendo, você vai para o inferno, largou da barra de ferro, não gosta mais de Deus. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Guarde isso muito bem. Não diminua a história de alguém que tem diferente de você. Isso tem que ficar muito claro. Se a história de alguém é diferente da sua, não diminua a história dela. Mas comigo nunca aconteceu. Por isso mesmo, porque com você nunca aconteceu, mas outras pessoas acontecem. E muitas pessoas têm mágoas gigantes
né, que viveram lá dentro da corporação. Ou talvez por um líder, por alguma coisa que sofreu lá dentro e tem essa história. Então não diminua a história das pessoas só porque é diferente da sua. Isso é recado para você, membro da igreja que vem aqui, já está aí preparando um comentáriozinho para fazer. Então só pense nisso, tá bom? Nunca passei por isso. Ok, é a sua história. Mas e quem já passou? Quem que vai entender elas? Quem que vai ficar do lado delas? Esse trabalho aqui é para ficar do lado dessas pessoas. E é por elas que tem esse trabalho. Mas eu não gosto que você fala isso, eu não gosto de te ouvir falando isso. A porta da rua é serventia da casa. Pode ir. Você não é obrigado. Você só simplesmente pode sair do vídeo. Ou tá lá no Spotify, clicou sem querer, só sai. Ok, mas tem pessoas que precisam ser entendidas. Elas passaram por coisas diferentes da sua. Sofreram coerção, medo, disputa de cargos, líderes fazendo fofoca, e tralalá e trilili, e muitas outras coisas. Então não diminua a história de outras pessoas porque é diferente da sua. Ok? Recado dado. E essas interferências eu sei que vai aparecer ainda. Não sei da onde, que parece que tem um canal aí de um menininho, né, que tá falando, eu não sei, nem sei o nome dele, parece que ele mencionou o nome aqui do meu canal, e parece que ele falou de outros canais também, e eu nem sei o nome dele, sabe? A aparência dele parece de um menino que, sabe quando ele acaba de distribuir o sacramento, acaba a reunião sacramental e ele fica lá comendo os restinhos do pão do sacramento? Quem já viu isso? Né? Aqueles menininhos lá que distribuem o sacramento. Ele parece isso pra mim, né? Então eu não sei o nome dele, eu vou chamar ele de o menino do pão do sacramento. Tá bom? Eu vou chamar ele o menininho do pão do sacramento. Então esse menininho do pão do sacramento, ele parece que fez um vídeo aí mencionando o meu canal, querendo rebater outros canais, e parece até que ele estava querendo confrontar algumas outras pessoas que estão fazendo um trabalho igual ao meu, ou parecido, ou querendo falar da história da igreja. Parece até que ele começa, como é que eu vi o vídeo? Ele fala uma frase no começo dos vídeos dele, se eu não me engano você falhou com essa sociedade, se eu não me engano é isso que ele fala. E eu queria só deixar um recado para esse menininho do pão do sacramento. Quem falhou com a sociedade foi Joseph Smith. É aquele que escondia cavalos e depois ia para o dono do cavalo, se você me pagar eu acho seu cavalo. Quem falhou com a sociedade é esse que fez quase 10 versões da primeira visão e deixou a mais bonitinha para a gente acreditar aqui. Quem falhou com a sociedade é esse que criou um banco e pediu para os membros mais ricos investirem no banco que ele criou, só que é lógico, o banco faliu e ele deu calote em um monte, teve que fugir. Quem falhou com a sociedade é quem queria planejar o assassinato do governador, mas falhou o plano dele. Esse falhou com a sociedade. Falhou com a sociedade esse que mandou queimar o jornal que estava publicando sobre a poligamia da igreja. Criminosamente ele mandou queimar um jornal. Esse falhou com a sociedade. E esse Joseph Smith acabou sendo preso por todas essas coisas. Então quem será que falhou com a sociedade? Ele chegou a ser um criminoso, ele estava preso. Mas não podemos misturar os homens com as coisas de Deus. Como não? Esse homem, a figura Joseph Smith, é o que diz lá no prefácio do livro de Mormon, que é o homem que mais fez abaixo de Cristo. Vocês têm ideia que é colocar ele abaixo de Jesus Cristo? Ele falhou com a sociedade. Joseph Smith, realmente ele falhou com a sociedade. Aí foi uma turba, que diz que foi uma turba, queria matar, assassinar o profeta de Deus na cadeia de Carthage. Não foi assim. Ele foi criando inimigos durante todas essas burradas que ele fez durante a vida, às vezes até foram crimes que ele estava querendo cometer ali, e ali acabou o quê? Na cadeia. E muitos inimigos durante a vida que ele criou foram lá, agora ele está ali preso, tem um jeito da gente pegar ele. E esses inimigos se reuniram e falaram, vamos lá, agora a gente vai acertar as contas com ele. É quem ele deu calote no banco, é quem ele enganou, é as pessoas que ele passava a perna, porque tem muitos relatos. Vocês entendem?
Então quando você, menininho do Pão do Sacramento, começar os seus vídeos, como é que é? Você falhou com essa sociedade. Perceba quem realmente falhou com a sociedade. Tá? Joseph Smith é uma dessas pessoas. Tá? Então se você for me rebater isso que eu tô falando, se você se doer, vou mandar dar resposta, faz o que você quiser, acho que eu nem vou assistir, vou até excluir, tá bom? Então é isso, eu precisava deixar esse comentário porque essas interferências acontecem e por pessoas que diminuem a história dos outros. Muitas pessoas levaram uma rasteira da história da igreja, porque acabaram descobrindo a real história da igreja e se sentiram muito, tristes por serem enganadas por tanto tempo. Aí isso dói, isso machuca. Então elas criam toda a história delas de uma maneira que, poxa, eu vivi isso, me doeu. Aí agora elas precisam de alguém que as entenda. Então é por isso que tem esse trabalho. Mas aí você, né, que nem um menininho aí do Pão do Sacramento, vamos rebater. Rebate todo mundo, tá rebatendo todo mundo, parece, né? Falando, vamos rebater tal. É isso que eu tenho para dizer para você. É isso que eu tenho para dizer para você. Que quem falhou com essa sociedade foi Joseph Smith lá atrás. Ele é um deles. Falhou muito com essa sociedade. Mas é isso, né? Eu acho que quem tem essas interferências com esses trabalhos igual a gente faz aqui, quem quer rebater, quem quer fazer um comentário ruim, vamos responder tal pessoa, tal, porque não concorda, eu entendo. Lembra que a gente fala? Quem está lá dentro da igreja está com aquele cabresto e não conseguiu enxergar ainda. E eles acham que estão livres, mas estão dentro de um quadradinho. E quando você acende uma luzinha na mente, deixa eu pesquisar. Aí você acaba pesquisando. Então é diferente. Quem nunca vai pesquisar, porque às vezes vai acontecer, lembra que a gente sempre fala que às vezes vai ter aquele que vai passar o resto da vida na igreja sem nunca querer questionar, e vai ter essas pessoas. E vão ter aqueles que, será que eu pesquiso ou não pesquiso? Mas por medo, você não pode ver fora dos canais oficiais da igreja. Aí você acaba não pesquisando e vai passar também o resto da sua vida lá. Mas quando acontece, acender uma luzinha, você vai romper a barreira, você se choca com as informações. Então eu entendo quem vem com interferência, defender com unhas e dentes a igreja, porque tá lá dentro condicionado. Agora, eu volto a falar, não diminua a história de quem viveu poucas e boas dentro da corporação, porque é diferente da sua. Às vezes a sua história foi maravilhosa, só bispos fantásticos, eu vivi isso, nunca houve uma fofoquinha, nunca houve disputas de cargo, nunca houve de nada, você nunca viu ninguém pedir ser humilhado por um líder, você nunca viu nada disso. Sua história é maravilhosa, beleza, nossa, fica aí no seu mundo do mágico de Oz, fantástico. Só que tem pessoas que realmente sofreram, e elas têm que ser respeitadas. E aqui, esse podcast é o lugar para essas pessoas. Porque elas precisam de cada vez mais pessoas que as entendam, né, e que conseguem ter uma verdadeira empatia por elas. Então, se você sofreu muita coisa na igreja, pouca coisa na igreja, ou alguma coisa, ou quer entender por que você levou essa rasteira da igreja, esse é o seu lugar. Agora, você com a recomendaçãozinha no bolso, é igual o menininho do Pão do Sacramento, não, vamos lá, vamos rebater, vamos responder tal, pode fazer o que você quiser, mas lembre-se, essas pessoas precisam ser consoladas. Mas não gosto do que você fala, não gosto do jeito que você fala, já falei, né? A porta da rua é serventia da casa. Ok, só sair. Mas beleza, eu acho que foi muito legal a gente bater esse papo. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar em 2021 e vamos falar muito, porque eu tenho muitas coisas. Às vezes eu tenho que filtrar algumas coisas, porque é difícil até para mim falar algumas coisas aqui. Olha só, ano passado a gente falou de conselho disciplinar, falamos de entrevista anual do DIS, falamos coisas pesadas aqui. E tem muito mais. Isso é o interessante da coisa. Então é isso aí, mas a gente ainda tem nosso tempo, vamos ter muito a falar ainda. E é isso aí. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.